Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Estamos aqui para apresentar o nosso centroavante desta temporada, o Brenner. Era um desejo que nós tínhamos desde o início da janela, o começo da janela. Foi um processo de negociação bastante demorado, nem sempre difícil, bastante demorado, mas o mais importante é que normalmente as negociações mais difíceis dão certo e trazem os jogadores mais importantes. Por isso espero que o Brenner venha acrescentar aquilo tudo que nós esperamos dele e que venha realmente ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Brenner, muito obrigado pela confiança, bem-vindo ao Vasco da Gama. Muito obrigado. Vamos levantar e vamos estar aqui a camisa. Para saber. Deixa-me ser agora, então. Mais uma vez. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Posso vestir? Pode ir? Por favor, irmão. Obrigado. Show. Brenner, boa tarde, seja bem-vindo ao Vasco. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a conversa com o Fernando Diniz para ele te convencer. Teve alguma proposta, o que ele te fez para convencer a vir jogar aqui no Vasco? Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito feliz de estar na presença de vocês aqui. As conversas se iniciaram em dezembro, quando ele me ligou pela primeira vez. Não foi a primeira vez que ele me ligou depois que eu saí de São Paulo, que trabalhamos junto. Ele sempre procurou saber como eu estava, procurou entender todas as situações, enquanto ele esteve empregado em outros clubes e também fora dos clubes. A gente tem uma relação boa de fora do campo e dentro do campo também tivemos uma ótima relação quando trabalhamos. E as primeiras conversas foi ele apresentando o projeto, apresentando o interesse e pedindo para dar seguimento às conversas. Tudo bem, Brenner, seja bem-vindo. Durante esse processo da sua vinda, né, em toda a nossa apuração, a gente sempre ouvia que algo determinante para que você estivesse aqui hoje, para que você esteja aqui hoje, era a sua vontade de estar aqui, era a sua vontade de vestir a camisa do Vasco. Então, eu queria que você falasse, para além da conversa com o Diniz, da relação com o Diniz, o que te fez aceitar e querer estar aqui vestindo essa camisa? Primeiramente, no momento não estava nos planos voltar ao Brasil, mas quando chegou a oportunidade de vir ao Vasco, que o projeto me foi apresentado, já conhecia a grandeza do clube, joguei contra a torcida e foi muito difícil, então imaginei esse clube gigantesco tendo interesse em mim e tendo esses torcedores ao meu lado, com certeza é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Brenner, boa tarde, Thiago Tosh. O Vasco tem muitos atacantes ao longo da história que moram no coração da torcida. Como que você lida com a pressão de ser um atacante que dá alegrias ao torcedor do Vasco? Eu fico lisonjeado do Vasco ter me dado essa oportunidade e de poder me valorizar, de poder me dar a oportunidade também de vestir essa camisa. Sei da grandeza de todos os atacantes que o clube esteve. Venho aqui para tentar escrever meu nome na história do clube, esse clube gigantesco, e espero que seja com títulos. Boa tarde, Brenner. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Muito sucesso para você aí, vestindo essa camisa aí com tanta tradição. Queria que você se definisse seu estilo de jogo para a torcida. Às vezes tem muito torcedor jovem que não viu você jogar no Brasil. Então você definisse qual é o seu estilo, as suas características de jogo e como lidar com uma pressão que vai ter de substituir um jogador como o Ryan. Você é o centroavante, é o cara que vai ser encarregado de fazer os gols, para concluir as jogadas. E o Ryan estava se tornando, já era um grande ídolo da torcida do Vasco, que sai agora, você sabe, vai haver a comparação, é inevitável. Primeiramente, parabenizar o Ryan por o que ele fez no Vasco aqui, parabenizar a trajetória dele, acompanhei um pouco da história, do momento que ele estava vivendo aqui, desejar boa sorte. Venho para somar, sou um jogador voluntário para a equipe, um jogador que tem acredito eu que tem uma ótima finalização, que encaixa no perfil do estilo de jogo do treinador e um jogador que se movimenta bastante, ataca as profundidades. Não sou um centroavante de área, centroavante mais de mobilidade, que busca sempre o caminho do gol. A pressão, eu cresci com pressão, cara. Eu venho de uma realidade muito difícil, então fui para São Paulo muito cedo, cresci num clube que é o São Paulo, onde sempre teve pressão, na base ou no profissional.
E agora no Vasco é buscar trabalhar para controlar essa pressão e fazer dessa pressão a motivação a mais dentro de campo. Boa noite, Brenner aqui. Brian Lucas, do Colina 1927. Bem-vindo ao Vasco. Você rodou nos Estados Unidos, na Itália, jogou no São Paulo também. Eu queria que você falasse o que você viu quando encontrou aqui. Questão de estrutura, como que está o Vasco nesse momento. E queria perguntar para você também questão do planejamento que você falou, que o Diniz foi atrás de você. Se é um planejamento ambicioso, se o Vasco quer buscar títulos esse ano. Obrigado. Frequentei 2 países nesses últimos anos jogando profissionalmente, 2 países de primeiro mundo. Voltei ao Brasil. De início, quando surgiu a oportunidade de vir ao Vasco, a gente veio na memória um passado recente das coisas difíceis, de escutar outros jogadores falando. Mas quando realmente o projeto foi apresentado, desde quando eu cheguei, a estrutura do CT, a quantidade de oportunidade de excelentes profissionais que tem no clube, é notório que o clube está mudando e está voltando, e tem tudo para voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é sempre no topo. E estou muito feliz. O planejamento foi o Diniz ligar, a gente começar a amadurecer a ideia, entender o trabalho que estava sendo feito ao redor, tentar acertar com os clubes. Então, estamos seguindo esse planejamento aí até a estreia para ver quais são os próximos passos. Brenner, boa tarde. Amadeu dos canais NTV e Boteco do Amadeu Vasco. O Vasco vive um momento de reconstrução. Que tipo de protagonismo você pretende assumir dentro desse processo? Obrigado, bem-vindo. Espero que seja o protagonismo de um jogador que veio para somar, um jogador que agrega com gols e que ao fim dos jogos, independente dos gols ter saído, seja os 3 pontos. E um jogador que vem com a ambição de conquistar título pelo Vasco. É um clube que tem que mudar essa história e tem que almejar títulos, que é o mais importante, que é o clube que não pode ficar sem ganhar. Brenner, boa tarde. Rodrigo Cribelari, Digão, do podcast Cruz Maltino. Na sua chegada lá no aeroporto, eu te fiz a pergunta das suas características, né? E agora eu quero saber o seguinte: você tem algum número já na sua cabeça de alcançar em gols na temporada de 2026? E também queria aproveitar e perguntar como que foi a recepção do grupo na sua chegada. Claro que os números a gente sempre quer mais, mas ainda não fiz essa conta comigo. O mais importante são os 3 pontos. Se os números finais de todo jogo tem que ser 3 pontos para o Vasco, e se eu tiver a oportunidade de marcar, farei de tudo para estar concentrado, para ser eficiente. Quanto ao grupo, me recebeu muito bem, já conheci alguns jogadores, o ambiente aqui é incrível, as pessoas que trabalham aqui são muito qualificadas e os jogadores têm ótima qualidade, me surpreendeu bastante. E na recepção foram muito amigos, muitos parceiros e me deixaram bem à vontade. Boa noite, Brenner. Desde a época de São Paulo, Fluminense, você lida com o Diniz e, assim, quando a gente ouviu a questão do planejamento para você, a gente ouviu que o Diniz planejou 2026 com um atacante com as suas características. Por que você e Diniz se dão tão bem dentro e fora de campo? Eu queria perguntar da sua parte física, quando que você planeja estrear e quanto tempo você acredita que pode estar em campo quando estrear? Acredito que eu e o Diniz temos uma boa relação devido a alguns períodos de convivência, períodos difíceis e também de ótimos períodos, onde ele foi muito eficiente em me fazer entender o meu lugar no futebol, o meu lugar no clube, no São Paulo, onde eu estava. Ele foi muito capacitado, muito feliz em me dar a oportunidade, mas antes de me dar a oportunidade de conversar comigo, de me fazer entender. Uma pessoa que fora de campo, ele sempre busca ajudar os atletas, e dentro de campo ele cobra bastante. Às vezes tem sua forma de cobrar, mas eu acho que ele não está ali para prejudicar ninguém. E se realmente todos os atletas entenderem a ideia, o que ele está pedindo, temos todas as oportunidades para evoluir. Brenner. Fisicamente eu estou bem, estava um período afastado devido às negociações. Cheguei aqui, fiz todos os exames médicos, as partes físicas. Espero estar pronto quanto antes. Por mim eu estou bem, mas eu estou dependendo da aprovação do corpo físico, dos preparadores, porque eles são profissionais e eles têm o aval do professor para me dar a liberação.
Agora sim. Oi, Brenner, boa tarde. Camila Barbieri, da TV Globo. Dentro desse contexto, dessa pergunta também, que o Serginho acabou de fazer, e mentalmente também, como é que você está para esse retorno ao futebol brasileiro? A gente sabe que é um calendário muito apertado, que exige muito. Imagino que o fato de ter trabalhado com o Diniz facilite muito nesse entendimento, nesse processo agora de retomada no futebol brasileiro. Me conta como está também o teu mental em relação a isso, por favor. Mentalmente estou muito bem, saudável, feliz, grato a Deus por essa oportunidade. Sei que o calendário do Brasil é muito cheio, tem muitos jogos e esse relacionamento com o Diniz me ajuda porque eu consigo entender a ideia do que ele está pedindo. Entendo como é difícil jogar no Brasil, entendo a pressão que tem, mas estou bem, estou preparado e estou feliz. Boa tarde, Brenner. Marco Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. O que você acha que mudou no seu futebol nesses quase 5 anos que você atuou fora e que pode te ajudar agora nessa sua caminhada no Vasco da Gama? Boa sorte. Obrigado. O que eu acho que acrescentou no meu futebol foi a condição física. Fiquei um pouco mais forte, acredito eu que um pouco mais rápido. Tive mais minutos, amadureci bastante jogando fora, adquiri um pouco de experiência. E voltar ao Brasil com essas características de velocidade, força, tranquilidade, experiência, tem tudo para me ajudar a me readaptar o mais rápido possível e somar para a equipe que eles estão buscando de mim. Aqui, Breno, boa tarde, em cima. Seja bem-vindo mais uma vez, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Recentemente, antes da sua chegada, a gente acompanhou uma interação muito bacana entre o seu ex-companheiro de clube do Cincinnati, o Evander, muito conhecido pelo torcedor vascaíno. Falou que está na expectativa muito grande e vai estar te acompanhando. Queria que você falasse um pouco dessa relação, dessa amizade de vocês e também se, a dependendo do tempo, rola um convite aí para o Evander jogar aqui do seu lado. Repetir um fato. Obrigado. Obrigado. O Evander é um grande amigo que eu ganhei no futebol, uma pessoa incrível, um jogador de alto nível. Quando começou as negociações, a gente começou a conversar, ele apresentou o clube, falou que a torcida era apaixonada, que eu iria gostar muito. E fazer uma confissão aqui, ele tá doido para voltar também. Então é uma grande amizade que eu tive, é um cara que me ajudou bastante aí nessa negociação, a entender o clube, a perceber a dimensão e também um carinho dos torcedores. Boa tarde, Brenner, Pedro Cobalé do Lance. Queria saber de você, ontem o Vasco atuou, por exemplo, sem um centroavante de referência contra o Mirassol. Você mesmo disse que você é um jogador que gosta de sair da área, participar do jogo. Como é que você vê se encaixando nesse esquema do Fernando Diniz? Eu vejo muita movimentação, que é o que pede, ter a bola no pé, a qualidade, a coragem de jogar. Eu acredito que eu me encaixo bastante nesse perfil. Mas também, além de ter tudo isso, eu tenho um ataque à área, né? Eu tenho bastante chegada na área, eu tenho graças a Deus, eu tenho essa qualidade para poder finalizar. E espero que isso possa ser fundamental nesses movimentos, além de ajudar na construção, também poder chegar na área para efetivar o gol. Aqui, Brenner, João Silva, do canal Colina em Foco, seja bem-vindo ao Vasco. Você vem para o Vasco muito no que o Diniz também fez força para você vir, ligou para você, conversou. A sua contratação é muito recomendada por ele, você viveu o seu melhor momento com ele. Mas nesse momento o Vasco passa por um período conturbado, inclusive ele começa também a ter algumas críticas, sofrer críticas do torcida. Como é que você vê essa pressão sobre ele? O que você imagina daqui para frente, até para ajudá-lo a recuperar, digamos, o carinho do torcedor, tendo visto os resultados ruins recentes? Obrigado. Eu imagino que todo início de temporada é ruim, pois nem todos os times têm a oportunidade de treinar o suficiente devido ao calendário. Acredito que conforme os dias vai passando, o time vai se entrosando, vamos ter mais oportunidade de treinar e mais ritmo de jogo, todos os jogadores à disposição. A tendência é melhorar a cada jogo e acredito que vai se encaixar. O Vasco está buscando voltar o seu lugar ao sol, ao topo. Então tem tudo para dar certo. Eu acredito que o treinador Diniz é um cara capacitado, um cara que sabe lidar com a pressão, é um cara que conhece todos os atletas. E ele está muito capacitado nesse cargo para extrair o melhor de cada atleta e acredito que ele vai nos ajudar bastante esse ano. Aqui, Brenner. Boa tarde, Davidson da Baby Vasco. Seja bem-vindo ao Vasco. Você jogou no exterior, né? Ficou mais ou menos 5 anos lá. Teve uma experiência boa. O que você pode agregar para o Vasco aí? Como eu falei, posso agregar ajudando a equipe, sendo um jogador
que tem boa mobilidade, fisicamente estou muito melhor, um pouco mais de experiência. Então, venho agregar, espero agregar, ajudando a equipe a sair vitoriosa, para ajudar com gols, que é a minha principal característica. Então, acredito que seja isso. Colaborar com o time, trabalhar firme, conquistar os 3 pontos, se Deus quiser, fazer os gols e para que tudo dê certo. Obrigado, Brenner. Boa tarde a todos. Pode botar aí dentro. Obrigado. Vamos usar bastante ele aqui. Vamos usar de você. Oi, só um minuto, peraí. Obrigado.